A gente tem que começar a encarar de frente a mudança gradual, uma espécie de pandemia lenta, da passagem do que a gente chama hoje de gestão para um ambiente que vai se chamar curadoria. A curadoria 1.0 é isso que a gente já está vendo aí, que é a uberização, e a curadoria 2.0 será a blockchainização. Os países, regiões, organizações, pessoas que estarão na frente, mais competitivos, as locomotivas estarão tentando se aproveitar o máximo dessas novas possibilidades. E os vagões tentando resistir ao máximo a essas novas possibilidades. Então é mais ou menos isso. O futuro ele tem as oportunidades e os malandros, espertos, empreendedores, a galera mais inquieta vai chegar na frente. E o resto do pessoal vai ficar ali esperando, vendo e tal, ficando cada vez com pessoas mais velhas, mais antigas, mais reacionárias às mudanças. Então é mais ou menos isso. Então esse mercado de trabalho 2.0 é um mercado de trabalho em que as pessoas vão deixar de ter a mentalidade empregada, as pessoas que vão estar com mais capacidade competitiva terão, né, um desafio pela frente. Abandonar a mentalidade do emprego para assumir a mentalidade do trabalho. A pessoa vai ter que se responsabilizar pelo seu projeto de vida. Ela vai ter que se responsabilizar pelo seu propósito. Ela tem que encontrar o seu potencial. E esse potencial ela não encontra sozinho. Não encontra sozinha a pessoa. Por quê? Porque ela precisa muscular esse potencial junto com o cliente. É uma relação entre cliente e o seu potencial. Ou seja, talvez dizer a necessidade do cliente versus o seu potencial num jogo permanente de ping-pong. Em que você diz, eu acho que o meu potencial é esse, você bota a bolinha para rodar, o teu cliente joga para o outro lado e aí vai jogando e você vai aprendendo, né, a criar um produto e um serviço dinâmico, o tempo todo progressivo, para que você possa se tornar competitivo no mercado. Para a gente é muito estranho isso, viver num mercado inovador, viver num mercado independente, né, se atirar num mercado completamente em que a gente não conhece direito as regras, então para a gente é muito estranho. Mas é para lá que a gente está indo. E a gente precisa passar por esse desafio. Hoje eu vejo as pessoas, né, dentro das organizações tradicionais, uma organização vertical, né, elas tentam agradar ao chefe. O chefe agrada o chefe dele, que agrada o chefe dele, e alguém agrada o cliente lá fora. Então, na verdade, existe uma espécie de muro entre o cliente final e o teu trabalho. E o que a gente vai ter nesse novo século é uma relação direta entre pessoas e clientes. É o que já acontece no Airbnb, é uma reintermediação, né? É o que acontece no Mercado Livre, é o que acontece no Uber, é o que acontece no YouTube. É você se relacionando diretamente com o seu cliente, sendo avaliado e avaliando. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente criou uma complexidade, o mundo cresceu demograficamente e a gente, para resolver os problemas, a gente precisa de uma coisa mais dinâmica. A gente não pode ter organizações como hoje, que elas ficam ali olhando, né, pensando, né, no umbigo delas, e você vai se alinhar no propósito da sua organização e a sua organização vai ver qual é o propósito para chegar no cliente. Então é uma espécie de elefante enorme, muito pesado, né? E as coisas vão ter que ser muito mais dinâmicas. Não vão, a flexibilidade da gente não tem mais espaço para elefantes. O negócio são animais muito mais pequenos e ágeis que se mexem muito rapidamente, né? E aprendem muito rapidamente para poder fazer esse jogo de ping-pong com o cliente. Então a felicidade do profissional 2.0 é uma felicidade de muito mais responsabilidade, de muito mais conhecimento, né, do seu potencial e o conhecimento do outro. Tem que criar uma empatia. Né? Você não é feliz porque agora você está fazendo o que você gosta. Você vai ser feliz que você vai fazer algo que você gosta muito, que é resolver o problema de alguém que vai ficar feliz também.
E com isso você reduz o custo-benefício dos produtos e serviços, porque está todo mundo empenhado em cada vez melhorar mais. É uma mudança profunda que está gradualmente acontecendo. Em algumas áreas, por exemplo, numa zona ocupada como é a do Uber, você já vê isso claramente. O motorista do Uber já passa por isso. Ele o tempo todo tem que estar preocupado em agradar o cliente, o tempo todo ele tem que estar preocupado em ver como é que está o carro dele, se está limpo, se não está, como é que ele vai, como é que ele não faz, né? Para continuar mantendo uma reputação alta, para continuar se vendendo. E isso vai acontecendo em todos os setores. E com isso a gente vai abundando o mercado 2.0 de trabalho e não de emprego. Então cai o índice, a ideia do índice de emprego ou de desemprego, e vai aparecer o índice do trabalho E isso já deveria estar acontecendo, né? Porque a pessoa, você está trabalhando no Uber, você está trabalhando em todas essas atividades que não tem carteira assinada, parece que eles estão desempregados, eles estão trabalhando, estão gerando renda, né? Então o importante é gerar renda e gerar trabalho. E quanto mais autônomo for isso, melhor. Então há uma necessidade de startupização da mentalidade. A gente tem que ter uma mente muito mais empreendedora do que a gente tem. Esse tema é um dos temas do futurismo competitivo. Porque a gente olha a nossa escola, ela parte dos canadenses, ela olha o macro. Aí eu fiz uma live ontem, como é que começa isso? Começa com o Pierre Levy, quando ele vai, eu li o livro do Pierre Levy, ele diz, cara, nós temos aqui, quando muda a mídia, muda as civilizações. Eu falei, cara, a gente precisa olhar para a timeline de milênios para entender o século XXI. Que a mudança é uma mudança macro, estrutural, que vem de milênios. Então a gente precisa de um futurismo desse porte. E aí começamos esse desenvolvimento desse futurismo competitivo bimodal. É a narrativa em relação ao futuro mais consistente do Brasil, disparado, não tem outra. Né? Não tem outra. Você pode... Pô, não é verdade, fulano está com uma narrativa tão melhor que de vocês, ele está ótimo, vamos lá, vamos ver o que a gente pode agregar. Mas eu não conheço. Quero te convidar para você vir para fazer a formação da escola. Né? São 6 meses, cada mês a gente reavalia, estamos na versão 4.1 de julho e vamos entrar na 4.2 de agosto. Você faz a formação e depois vem fazer as atividades extras. R$600 só 600. Você fica aqui. É um mergulho saindo de Matrix, uma zona de uma zona de desintoxicação. Me manda um zap, quem ainda não está aqui nas comunidades abertas da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Preenche um formulário para eu conhecer o teu perfil e você entra nos grupos da escola e passa a receber meus artigos gratuitamente ou faz a formação, que é um banho de loja sobre o futuro. Melhor escola de futurismo do Brasil, disparada. Venha ser bimodal.